Bom, vamos lá, pessoal, vamos iniciar nossos estudos aí, anotações sobre direito constitucional, certo? Nós vamos lá no site do STF, porque lá nós temos uma Constituição comentada, cara, pelo próprio STF, comentando a Constituição, tá? Então nós temos aqui, ó, você pode ver que é o site do STF aqui, ó, o site do STF, opa, certo? Nós temos aqui a Constituição, estamos no preâmbulo da Constituição. E hoje a nossa anotação vai ser sobre o preâmbulo, tá? Então vamos lá dar uma leitura no preâmbulo da Constituição Federal. Vamos lá então. Peraí, deu uma travada aqui. Aqui, ó. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, nós estamos aqui, pessoal. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então isso aí é o preâmbulo da Constituição. E aí muitas vezes as pessoas podem se questionar, né, se o preâmbulo ele possui força normativa, né, se ele vincula, né, as pessoas a terem que seguir o que está dizendo aqui no preâmbulo. Né? E aí nós temos algumas teorias em relação a isso, certo? E temos a posição também do STF em relação a isso. Vamos aqui, ó. Então nós temos isso aqui, questionando qual a natureza jurídica do preâmbulo, certo? São as três posições apontadas pela doutrina. Vejamos elas. Tese da irrelevância jurídica. O preâmbulo está no âmbito da política, portanto não possui relevância jurídica, certo? Então a primeira tese é que o preâmbulo não possui relevância jurídica porque está no âmbito da política. Segunda tese, tese da plena eficácia. O preâmbulo tem a mesma eficácia jurídica das normas constitucionais. E terceira tese, tese da relevância jurídica indireta. O preâmbulo faz parte das características jurídicas da Constituição Federal. Entretanto, não deve ser confundido com as demais normas jurídicas desta. Certo? O Tribunal Federal, ao enfrentar a questão, conclui que o preâmbulo constitucional não se situa no âmbito do direito, mas somente no âmbito da política, transparecendo a ideologia do Constituinte. Desta forma, o STF adotou expressamente a tese da irrelevância jurídica, ou seja, o preâmbulo não tem força normativa, pessoal, não tem força normativa. Legal? Agora vamos voltar lá. Aqui, ó, nós podemos encontrar isso também aqui, ó, essa informação aqui, ó. O preâmbulo da Constituição não tem força obrigatória, destina-se simplesmente a indicar a intenção do Constituinte. O preâmbulo define-se como a intenção do Constituinte e não como um imperativo à sociedade. Sobressai-se como um informe do que pretende o Estado Social Democrático de Direito. Então, eu fiz uma perguntinha aqui. Força normativa do preâmbulo, apareceu isso aí, tá legal? Bom, nós podemos fechar. Vamos entrar aqui que tem uma anotação aqui na Constituição Federal, do STF. Controle concentrado de constitucionalidade. Vamos dar uma lida o que está falando aqui. Vamos dar uma ampliada também. Então,
Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as políticas que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E referindo-se, vamos aqui, ó, e referindo-se expressamente ao preâmbulo da Constituição Brasileira de 1988, escolhia José Afonso da Silva que o Estado Democrático de Direito destina-se a assegurar o exercício de determinados valores supremos, assegurar tem no contexto função de garantia dogmático constitucional, não porém de garantia dos valores abstratamente considerados, mas do seu exercício. Esse signo desempenha aí função pragmática porque, com o objetivo de assegurar, tem o efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização dos ditos valores em direção, função diretiva destinatários das normas constitucionais que dão a esses valores conteúdos específicos. Na esteira desses valores supremos, explicitados no preâmbulo da Constituição Brasileira de 88, é que se afirma as normas constitucionais vigentes, o princípio jurídico da solidariedade. Legal, pessoal? Então temos essa anotação aqui. Vamos dar uma lida de novo. Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as políticas públicas que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme como uma comunidade pluralista e sem preconceitos. Tá? E referindo-se expressamente ao preâmbulo da Constituição Brasileira de 88, escolhia José Afonso da Silva que o Estado Democrático de Direito, destina-se a assegurar o exercício de determinados valores supremos. O Estado Democrático de Direito destina-se a assegurar o exercício de determinados valores supremos. Aí ele explica aqui, ó, assegurar tem no contexto função de garantia dogmático constitucional. Tem no contexto função de garantia dogmático constitucional, não porém de garantia dos valores abstratamente considerados, mas do seu exercício. Esse signo desempenha aí a função pragmática, porque com o objetivo de assegurar tem o efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização dos ditos valores em direção, função diretiva de destinatários das normas constitucionais que dão a esses valores conteúdos específicos. Na esteira desses valores supremos explicitados no preâmbulo da Constituição Brasileira de 88, é que se afirma, das normas constitucionais vigentes, o princípio jurídico da solidariedade. Tá certo. Ó, aí aqui é o que eu havia falado sobre a força normativa do preâmbulo, diz que ó, preâmbulo da Constituição não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus. Não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, não tendo força normativa. Pessoal, aí a gente pode acessar aqui essa ADI, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que o preâmbulo não tem força normativa, né? Então, por que surgiu essa questão? Porque essa ADI aqui, e a gente pode acessar ela. Opa, parece que tá fora. Não acessou, não. Vou voltar aqui. A gente pode ver qual que é a ADI e acessar pelo Google. Peraí, só um instante. Desculpe a demora aí, pessoal. Então nós aqui temos uma explicação sobre o preâmbulo, né, da Constituição de 88, sobre a questão, né, da força normativa. Aí está dizendo aqui, ó, o preâmbulo de uma Constituição é a marca do seu tempo.
a revelar a conjuntura política e social em que foi construída e, em sua maioria, carece de força normativa. De acordo com a doutrina majoritária, o preâmbulo constitucional não tem força normativa, mas deve ser observado na interpretação das normas constitucionais por se tratar de vetor dotado pelo Constituinte originário, mesmo que tal regramento não sirva como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Destarte, o preâmbulo constitucional não é norma de reprodução obrigatória, das constituições dos Estados-membros da Federação. Nesse sentido, o STF, preâmbulo da Constituição, não constitui norma central e invocação da proteção de direitos não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa. Com base no julgamento, ora mencionado, a expressão sobre a proteção de Deus ficou fora da Constituição do Acre, pois o preâmbulo constitucional não cria direitos e deveres e nem tem força normativa, refletindo apenas a posição ideológica do Constituinte. O relator da ação, ministro Carlos Veloso, sustentou em seu voto que o preâmbulo constitucional não cria direitos e deveres, nem tem força normativa, refletindo apenas a posição ideológica do Constituinte. O preâmbulo, portanto, não contém norma jurídica, disse o ministro. O preâmbulo da Constituição do Acre, alegou Veloso, não dispõe de forma contrária aos princípios consagrados na Constituição Federal, pois enfatiza os princípios democráticos e a soberania popular. Só não invoca a proteção de Deus que posta no preâmbulo da Constituição Federal. Reflete simplesmente um sentimento religioso. O ministro disse que a referência à proteção de Deus não tem grande significação, tanto que as constituições de países cuja população pratica, em sua maioria, o teísmo, não contêm essa referência, como as dos Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Portugal, etc. Certinho, pessoal? Então, fica aqui, certo? Fechamos, então, as anotações sobre o preâmbulo. Obrigado, até mais, tchau, tchau.